Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo sobre string ou cadeia de caracteres, que é a nossa variável do tipo char, tá certo? Então antes disso, relembrando, se eu trabalho com char dessa forma, ou seja, declarei uma variável de nome do tipo char e vou ler e exibir o valor para ser atribuído do tipo caractere, tá certo? Então vou usar o scanf, vou usar o formatador C e vou ler para a variável nome algum valor de entrada no teclado. E vou exibir printf também essa variável usando o formatador C, tá certo? Então vai ser exibido nome. Resultado disso, li um valor, exibi um valor também. Nesse caso, quando a gente trabalha com a variável do tipo char, dessa forma a gente está considerando apenas um elemento, o primeiro elemento que será recebido, tá certo? Então é quando a gente está trabalhando com um único caractere. Então aqui, por exemplo, digitei Maria na entrada e vai ser exibido apenas o M, ou seja, apenas uma letra foi lida. Quando a gente trabalha com mais de um caractere, a gente precisa colocar aqui um colchete, tá certo? Mas antes disso, só lembrando que se eu for atribuir valores para essa variável, eu devo usar um apóstrofo, tá certo? Não as aspas. Então ali vai ser exibido M, porque M é o valor que está sendo recebido para nome. Mas vamos voltar aqui. Então, se eu quero trabalhar com quantidade maior de caracteres, eu preciso dizer qual o tamanho dessa variável. Nesse caso aqui, quando eu coloco 10, eu estou dizendo que minha variável nome do tipo char, ela pode ter até 10 caracteres atribuídos a ela, certo? E isso considerando também os espaços. Então, ultrapassou esse limite, o valor não vai ser mais lido por essa variável. Vai ser ignorado o que passar disso. E outras coisas também são importantes. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma quantidade maior de caracteres, eu posso usar esse formatador S. Nesse caso, eu vou dispensar o i comercial aqui. E vejam que agora eu consigo ler um nome como, por exemplo, Maria. Então, utilizando esse formatador, dispensa o i comercial da leitura e exibo também com a máscara S. O que é que pode acontecer aqui? Por exemplo, se eu colocar Maria Sá, esse valor não vai ser lido, porque ele ignora o que estiver após o espaço. Então, se for trabalhar apenas com uma palavra, pode utilizar a função scanf e a máscara S. Caso pretenda trabalhar com maior quantidade de caracteres considerando o espaço, vocês podem usar a função gets. E aí essa função não vai estar disponível em todas as IDEs, tá certo? No caso do dev-c++, vocês não vão ter problema de utilizar o gets. Então aqui no gets eu vou colocar Maria Sá e ele vai exibir Maria Sá, tá certo? Mas vejam que ele deu um errinho aqui porque não é mais uma função reconhecida nessa IDE aqui. Se estiver usando o dev-c++, não vai ter problema. Se estiverem com essa IDE, pode usar o fgets. Vai passar a variável. São alguns parâmetros necessários nessa função, tá certo? Isso se não estiver usando o dev-c++ e tiver problema com a utilização do gets. Então aqui eu já consigo receber sem aquele errinho, beleza? Mas vamos nos exemplos aqui, trabalhar com o scanf. Vou deixar aqui. A gente vai ver algumas funções que podem ser utilizadas quando a gente está trabalhando e manipulando strings, tá certo? E elas fazem parte da nossa biblioteca
string.h, e aí a gente precisa dessa diretiva aqui se for utilizar essas funções. Então, uma função que pode ser utilizada, por exemplo, no lugar da leitura, se eu quiser atribuir um valor para a variável nome, eu posso fazer isso aqui, ou durante o programa, utilizando a função strcpy. Vou passar o nome e o valor. strc. Deixa eu ver por que deu esse problema aqui. Vou atualizar aqui. Então, mais uma vez, strc py. Então, o nome da variável e o valor que eu queira atribuir, tá certo? Então, deu certo aqui. Então, vejam que vai exibir o nome Maria aqui. Então, atribuir a partir dessa função. O que ela faz? Ela pega algum valor, inclusive esse valor pode ser o próprio valor ou o nome de uma variável. Para exemplificar, vou criar aqui char sobrenome, também de tamanho 10, e já vou atribuir um valor, que vai ser Oliveira. Então, aqui eu estou dizendo que nome vai receber o valor da variável sobrenome agora. Então, ali vai ser exibido Oliveira. Faltou um ponto e vírgula, novamente. Então, ali foi exibido Oliveira, certo? Vou deixar aqui como está. Vamos fazer a leitura do nome aqui ainda. E vamos ver outra função. Então, nós temos essa função aqui. Temos uma função que é uma função que ela vai concatenar strcat o valor de duas variáveis. No caso, pode ser também o valor. Nesse caso, eu vou colocar aqui Oliveira, mas deixa eu ver outra, para não ficar o mesmo nome o mesmo valor da variável sobrenome. Então, vou colocar Marta, tá certo? Como um valor que vai ser concatenado aqui. Vou dar só um espaço, porque como ele vai concatenar, vai ficar junto. Então, vou aqui, carregar. Ele está pedindo a entrada aqui. Vou colocar Maria. Ele vai exibir Maria, Marta, que foi a concatenação. Então, da mesma forma, pode ser o valor ou uma variável. Nesse caso, eu vou colocar aqui agora sobrenome. Vou rodar mais uma vez. Então, vou digitar Maria. Ele vai concatenar com o valor de sobrenome, que é Oliveira, e vai ficar Maria Oliveira. Então, vejam que ele, inclusive, colocou o espaço. Não colocou o espaço, na verdade, coloquei aqui agora. Então, ficou agora Mayra Oliveira, tá certo? Então, essa função permite concatenar. Vamos utilizar uma função agora. No caso aqui, a gente não teve, as funções não ofereceram retorno, né? Eles já faziam essa troca, essa mudança lá dentro da função, mas a gente não precisa saber, a gente precisa saber o que ela faz. E já alterava esse valor, então quando a gente exibia, o valor da variável foi alterado. Nesse caso, a gente não precisou armazenar o retorno dessas funções. Vamos agora trabalhar com o retorno do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui uma variável v, para a gente pegar o resultado de duas funções dentro dessa biblioteca string, que é strlen, que ela vai retornar o tamanho dessa string, nossa variável v. Então, nossa variável v está armazenando, e aqui eu vou exibir.
Então aqui eu estou passando como argumento nome, que é a minha variável do tipo char, e ele vai devolver um valor inteiro, que vai ser o tamanho dessa string. Então aqui eu vou colocar o tamanho de S, que é a nossa string, é D, que vai ser nossa variável V. Certo? Vou rodar. Vou colocar aqui, ó, Maria. O tamanho de Maria é 5. Certo? Então vejam que ele retorna um valor do tipo inteiro. Vamos trabalhar agora com uma função bastante importante, que é para comparar o valor de uma... Aliás, comparar se duas strings são iguais, que é strcmp, certo? Então você vai colocar aqui as duas variáveis do tipo char que você deseja comparar. O retorno também vai ser do tipo inteiro, por isso que eu estou guardando aqui em V, que é do tipo inteiro. E vejam o resultado. No caso, ele vai exibir aqui o tamanho. Deixa eu só mudar o tamanho. Então, vou colocar assim. Nome é, e vou deixar o valor, tá certo? Olha o resultado. Vou colocar aqui Maria. Então vejam que nome vai possuir o valor Maria e sobrenome vai possuir o valor Oliveira, ou seja, não são iguais. O retorno foi 77. Mas o que é que significam esses valores? Vou mudar agora. Vou dizer que sobrenome tem o valor Maria, tá certo? Executar novamente e vou colocar aqui Maria. Saída foi 0. É isso mesmo. Quando o retorno da função que compara duas strings for 0, essa função aqui, significa que as strings elas são iguais. Se for diferente de 0, as strings são diferentes. Ok? Então são essas 4 funções que eu queria apresentar para vocês. E agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente trabalhar agora com o recebimento de uma string em uma função, né? Passando ela como argumento. Então eu vou fazer essa comparação agora, que nós acabamos de fazer com essa função, dentro de uma função que eu vou criar aqui, que vai ser a função compara, que vai receber como parâmetro, como argumento, ou seja, o parâmetro dessa função é uma variável do tipo char. Então, vai ser minha var, minha variável do tipo char, tá certo? Então, aqui eu vou ter o meu int r, que vai ser o valor do meu retorno. Vou só limpar mais aqui para ficar mais limpo o programa. Vou retirar sobrenome. Aliás, não, porque a gente precisa comparar alguma, né? Então, a gente precisa passar duas variáveis. Inclusive, aqui eu preciso receber duas variáveis. Então, eu vou chamar aqui de v1 e v2, que também é do tipo char. Está ali a chave. Deixa eu abrir mais aqui para ficar mais nítido. Pronto. Vou continuar lendo aqui. Vai me dar aqui o nosso retorno, né? Então, vou colocar aqui R. O que é que vai acontecer? R vai estar recebendo o retorno da função que compara duas strings que nós estamos recebendo ali, que nós chamamos de V1 e V2. E vamos retornar R, ou seja, o valor desse retorno. Vamos fazer uma comparação agora aqui, para a gente utilizar essa função. Então, se a minha função compara, observar que nome e sobrenome são iguais a 0, eu vou exibir que são iguais. Se não, vou exibir que são diferentes. Ok? Então aqui só para vocês verem que a gente está recebendo
uma variável do tipo chá em uma função, a forma como a gente declara aqui, e como a gente passa também ela como argumento, tá certo? Eu estou passando nome e sobrenome, no caso a nossa função precisa de 2 argumentos. Vou rodar, vou só colocar a entrada, no caso Maria também é o valor do sobrenome, então são iguais. Se eu colocar um valor diferente, são diferentes, ok? A gente viu com algumas funções da biblioteca string.h, vimos como receber uma variável do tipo char em uma função, e agora a gente vai trabalhar com vetores de caracteres, tá certo? Como é que nós declaramos um vetor de caracteres? Quando a gente declara um vetor de inteiros, nós declaramos dessa forma, né? Assim, o tamanho do vetor. E se parece muito com a declaração do char, quando a gente quer trabalhar com quantidade maior de caracteres. E é isso mesmo, a ideia é essa. Só que quando a gente quiser trabalhar com vetor de strings, vamos chamar assim, nós precisamos de mais um colchete aqui que vai representar o tamanho desse vetor, tá certo? Então, o que é que significa aqui? Que nós temos um vetor de nome, de tamanho 2, e cada posição desse vetor vai ter uma string de até 10 caracteres. Então, vou colocar aqui Maria e Pedro, por exemplo, são os nossos 2 valores desse vetor de caracteres que nós criamos, tá certo? Então, vejam que se eu ultrapassar o limite de tamanho 10 para cada um, ele vai dar um erro. E se eu colocar mais um valor aqui, ele também vai dar erro, porque o vetor é de tamanho 2. E eu estou colocando 3 valores aqui. Então, se eu colocar aqui é 3, ele não vai dar mais o erro, tá certo? Vamos ficar com os 2 valores. E vamos percorrer esse vetor. Então, da mesma forma, a gente vai precisar de um iterador, como a gente já faz com os vetores de outros tipos. E aí o nosso for, que vai de 0 até o tamanho, né, para percorrer todo esse vetor. E mais. Aqui eu vou fazer a leitura. Digite o valor. Digite o nome. E vou exibir aqui o nosso i. Evitando o 0, vou colocar aí mais um para não exibir o 0. E aqui a gente vai ler. Lembrando que aqui eu só estou pegando o valor, desconsiderando os espaços, né? Quando a gente trabalha com a leitura pelo scanf. E aí eu vou ler em nome, posição e os valores. Da mesma forma, vou exibir de 0 até i menor que 2, que é o tamanho do nosso vetor. E vou só printar esses valores. Vou exibir aqui o i antes. E aqui esse nome. E vai ser do tipo S, né? A formatação é S. Então aqui eu vou exibir i mais 1 para evitar o 0, de exibir o 0. E o nosso nome na posição i, que foi recebido lá na primeira leitura. Então digite o nome 1, Maria, Pedro. Exibiu tudo junto, porque eu não dei nenhum espaço. Não fiz a quebra de linha. Vou fazer isso agora. Agora vai ficar mais nítido. Então, Maria, Pedro são os 2 valores do nosso vetor. Então, lendo e exibindo, tá certo? Como é que seria o recebimento em uma função? Então, eu vou criar uma função do tipo void, ou seja, sem retorno. Para leitura, por exemplo, ler, vai receber esse vetor. Agora, no tipo char, né, um vetor de char. Então, eu preciso declarar dessa forma e passar o tamanho
também desse vetor e a quantidade de caracteres. E aí, nesse caso, eu vou fazer a leitura ali em cima. Na nossa função, né, teria a responsabilidade do main. Deu erro aqui no i, porque a gente precisa do i. Então, vou agora declarar de forma local esse i. Não preciso mais dele aqui no main. E vou criar mais uma função void exibir. E aí, exibir também vai receber um valor, um vetor de char. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Vou receber o tamanho como argumento também, tá certo? Só para diferenciar um pouco da primeira e vocês verem as possibilidades de declarar aí essa função e receber esses valores. Tá bom? Pode usar também constante, se for o caso. Então, a gente precisa do i local aqui. Deu um errinho aqui porque a gente está recebendo v, né? Nós renomeamos nome como v. Beleza. Então, leitura e exibição. Aqui a gente vai colocar o tamanho até t. Então, t. Vou chamar as funções agora aqui, que vai ser ler. A gente vai passar nome. E exibir, vamos passar nome e o tamanho, né? Nesse caso, 2. Vai ser chamada as duas funções e exibir. Então, veja como ficou o nosso programa agora. Função ler, função exibir, do tipo void, sem retorno. Nosso main declara um vetor de tamanho 2 de caracteres e passa ele como argumento para a função ler e para a função exibir, tá certo? Se precisar pausar o vídeo, dá uma pausa, analisa direitinho. Vamos ver como ficou. Nome. O funcionamento é o mesmo do anterior, só que agora a gente está utilizando funções para isso. E está exibindo aqui, tá certo? Lembrando que quando a gente passa um vetor como argumento, a gente está passando ele, a gente faz a chamada por referência, tanto do vetor como de strings também, tá certo? Então, por esse vídeo é só. Qualquer dúvida, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Valeu!